Olá, queridos, aqui é Cris Moreira, do canal Consciência Jurídica. É com muita alegria que novamente eu estou aqui com vocês e hoje para compartilhar um tema que eu reputo de muita importância. Nós vamos falar sobre legítima defesa e desforço pessoal da posse. Eu vou explicar melhor. Mas antes eu gostaria de compartilhar com vocês algo que está acontecendo no mundo, não é? E o mundo faz parte da nossa vida, todos estamos conectados, todos somos irmãos, e, portanto, o que está acontecendo do outro lado do mundo deve nos interessar. Porque um ser humano como nós, alguém pertencente, né, à natureza humana, está sofrendo alguma agrura nesse momento em algum lugar desse mundo. E, especialmente, eu gostaria de ressaltar hoje a guerra instaurada em Israel. Novamente, né, esse país, esse poderoso, persistente, glorioso país está enfrentando dias difíceis e nós devemos nos solidarizar em relação a isso. Assim como agora há pouco também aconteceu outra guerra, né, nós sabemos disso, mas no tempo presente é Israel. E por que eu estou dizendo, né, falando sobre isso? Porque quando nós pensamos em estado de guerra, nós pensamos na possível, né, instauração de um estado de necessidade para que gere uma possível legítima defesa, né, que seja considerada como inimputável, ou seja, como um fato que não seja atribuído a pecha de crime. Ou seja, você não vai ser imputado como crime a ocorrência de uma legítima defesa por você estar, né, numa circunstância gravosa que atente contra a sua própria vida ou a de terceiro. E a gente vai ver que o desforço pessoal, ele fala de atentado à posse, à propriedade. E já já a gente vai falar algumas coisas. Mas ainda continuo nesse âmbito introdutório para dizer mais que às vezes nós pensamos assim nessa declaração formal de guerra e isso nos assusta, isso nos comove, isso nos, né, digamos assim, movimenta, né, os sentimentos, os pensamentos, o ânimo, a favor ou contra, dependendo das suas ideologias. Mas o fato é que quando a gente pensa que seres humanos estão, né, guerreando contra seres humanos, eu acho que todas as ideologias deveriam ser colocadas, né, abaixo, né, num segundo plano, e pensasse primeiro que é algo totalmente antinatural que seres da mesma espécie se autodestruam. Isso é inimaginável, mas infelizmente tem sido a nossa realidade. E por que eu estou dizendo um pouco mais sobre isso? Porque nós estamos em guerra também, certo? Guerrilha urbana, guerrilha constante, guerrilha, né, que tem movimentado os noticiários assim com uma banalidade, né, com algo que já se tornou meio que faz parte, vamos aceitar. E nós não devemos aceitar isso como natural, jamais. Aqui no Rio de Janeiro, eu falo do Rio de Janeiro, né? Vocês souberam, né, que todos os dias morrem muitas pessoas. Isso aqui, infelizmente, é algo que a gente já, né, convive. Mas a morte desses médicos aqui na Barra da Tijuca foi algo que nos comoveu ainda mais. Por quê? Porque foram pessoas que vieram estudar, vieram para um congresso, pessoas que estão, digamos, tentando aprimorar as suas vidas para salvarem outras vidas, para ajudarem outras vidas. E aí, o resultado você já sabe, né? No momento de descanso, de descontração, eles são alvejados e mortos. Então, isso é um estado de guerra. Isso não é natural, isso não é normal. E a minha fala hoje tem o condão técnico, né? Porque falo como advogada, como uma estudiosa do direito, mas falo também como um ser humano, né? Que tem padecido das mesmas inseguranças, dos mesmos receios, das mesmas circunstâncias que flagelam a todos, porque fica no ar essa noção de que a qualquer momento qualquer coisa pode nos acontecer. E quem tem nos livrado é Deus, não é? Porque por mais que a segurança pública ela se coloque numa posição, né, de fazer o seu melhor, a situação está tomando um rumo que nós não conhecemos o final, né? Nós não podemos afirmar qual seja o final. Nós acreditamos em dias melhores, mas nós não podemos afirmar, né, o que acontecerá amanhã do jeito que as coisas estão no dia de hoje. Mas tenhamos também otimismo, vamos pensar que
o conhecimento, ele traz uma liberdade, ele traz uma, melhor dizendo, uma libertação. E isso é muito necessário, ainda mais nos tempos em que estamos vivendo também, sob o ponto de vista político. Ou seja, não temos muita certezas sobre o que esperar, né? Sobre o dia seguinte, sobre eventualmente um ato normativo, uma mudança constitucional, enfim, uma medida provisória, essas coisas que podem acontecer, né? Em qualquer país democrático, né? Que tem um presidencialismo como regime, enfim. E eu gostaria que vocês entendessem, né? Pelo menos assim, vou tentar ser o mais claro possível, né? Mais clara possível, melhor dizendo. Começando da questão da legítima defesa na esfera penal. E agora eu vou falar para, claro, né? Os homens de bem. Os homens de bem, porque nós sabemos que os homens do mal, eles são organizados. Agora, e os homens de bem? Eles se organizam, eles buscam a cultura, eles buscam saber até onde podem ir, ou se podem avançar, e como avançar, e quais são os limites desse avanço, ainda mais se há, né, digamos assim, está em jogo a própria vida, a defesa dessa vida, a subsistência dessa vida, ou a sua própria, ou a de terceiros. Então, é preciso que nós tragamos a memória para aqueles que já sabem, e mesmo, né, compartilhemos essa ideia clara, né, a respeito do que consiste a legítima defesa. Para o direito penal brasileiro, considera crime todo fato típico e antijurídico. O que quer dizer típico? Tem uma previsão expressa na lei que retrata o princípio da legalidade, ou seja, para ser crime tem que estar previamente na lei, né? Ou seja, o Código Penal ou alguma lei especial tem que dizer que é crime. E depois esse crime, ele não pode estar sendo, digamos assim, ele não pode ter nenhuma excludente que descaracterize-o enquanto crime. Então, quais seriam essas excludentes hoje previstas no Código Penal? O estado de necessidade, a legítima defesa ou o estrito cumprimento do dever legal. Que é o caso, por exemplo, de um policial que no estrito cumprimento do seu dever legal venha a ferir, né, um meliante, numa troca de tiros, por exemplo, e esse meliante vem a falecer. Ele está no estrito cumprimento do dever legal de defender a sociedade para a qual ele trabalha, certo? Agora, e o cidadão comum? O cidadão comum, ele pode estar apresentando um estado de necessidade, sim, mas eu quero focar especificamente na questão da legítima defesa. Por quê? Porque me vem à mente a guerrilha urbana. Aquela situação que você está passando numa rua, ou mesmo você pode estar na sua casa, que é uma situação muito mais grave, né? E sofrer qualquer tipo de circunstância que atente, né, contra seus bens, sua vida, ou alguma situação pertinente, né, a que você deva proteger, né? É um direito seu. A autoproteção é um direito assegurado, né, pela lei penal. Então, diz para nós o artigo 23 o seguinte: considera-se em legítima defesa, aliás, primeiro, não há crime, né, quando a gente pratica o fato, 2 pontos, primeiro, em estado de necessidade, 2, legítima defesa, e 3, em estrito cumprimento do dever legal, ou no exercício regular de um direito, que eu até esqueci de falar, sobre exercício regular de um direito. Queridos, aí, continuando, ele diz assim para nós, né, parágrafo único. Em qualquer dessas excludentes, o agente responderá por algum excesso praticado, ou seja, esse revide tem que ser proporcional ao injusto recebido. Então, nada de extrapolar, por exemplo, alguém atira em mim e eu atiro de volta, eu recebo um tiro, eu dou 5, 6, não. Tem que haver uma proporcionalidade. E aí ele continua dizendo assim, artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Então, vamos lá. Temos alguns aspectos a explorar. Você tem que repelir de maneira moderada,
tem que ser uma agressão atual ou iminente, ou seja, na iminência de acontecer, você já se coloca e já resolve, né? Para defesa de direito seu ou de outrem. Não precisa ser necessariamente seu, como a gente tinha falado agora há pouco. Isso no âmbito penal. Então, vamos pensar em muitas situações que podem acontecer no dia a dia, né? Vamos imaginar o crime de invasão a domicílio, né? Um meliante entra na nossa casa de madrugada. Ou mesmo durante o dia, enfim, a gente pode pensar em qualquer cenário atualmente. Então, você tem o direito de se defender, né? Da maneira que você achar mais conveniente, aquilo que você possa fazer de mais imediato, desde que você guarde uma moderação. Nesse caso, não haverá crime, certo? Porque olha que nós falamos antes. Considera-se crime toda a conduta típica e antijurídica, mas existem as excludentes de antijuridicidade, que são essas que eu acabei de falar. Estado de necessidade, estrito do cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito ou legítima defesa. Eu acho que o homem de bem tem que saber disso, ter isso muito claramente, porque as dúvidas, elas são plantadas a todo momento para que você tenha insegurança, para que você tenha uma série de tabus, crenças errôneas, duvidosas, para você não fazer o que pode ser feito e nem por isso, né, sofrer qualquer sanção. Ou mesmo, se tiver que responder a um processo, né, porque certamente vai responder, mas no final você será absolvido porque você terá sido acobertado por uma excludente de ilicitude. Vamos aqui dar um exemplo que eu acho muito importante, daqueles, não sei se vocês lembram, né, que muitos homens antigamente matavam a mulher que os traía, né? E aí eles diziam no tribunal do júri, porque os crimes dolosos contra a vida, todos eles dolosos, é aquele que você faz com vontade, né, de obter aquele resultado, todos eles são julgados pelo tribunal do júri. Então, naquele, né, teatro que se instaura no tribunal do júri, aí muitas vezes a defesa se utilizava, né, do argumento de que aquele homem teria matado para não ferir a sua honra. Olha só, gente, um argumento totalmente desproporcional, descabido, não é? Quem é esse homem que deva ter a sua honra mais elevada do que o direito à vida da mulher? Então, o Supremo Tribunal, já há muito tempo, considerou o emprego da tese de legítima defesa da honra totalmente descabido, né, em relação a esse tipo de homicídio, né, que é hoje chamado feminicídio, né? Ou seja, eu matei para limpar a minha honra, eu matei porque, enfim, né? Eu acho que dispensa-se maiores comentários a respeito. Agora, eu gostaria de mudar um pouco o rumo da prosa e falar com vocês, assim, da mesma, digamos, da mesma possibilidade de legítima defesa, só que tem que agora no âmbito da defesa da propriedade, melhor dizendo, da posse. Porque todo proprietário, vou explicar uma coisa que é simples, pode ser que você já saiba, e aí reforça a ideia, e se você não souber, a gente, né, compartilha agora. Todo proprietário que ocupa a sua posse, ele é proprietário, ele é possuidor indireto e direto, certo? Entendem isso? Ou seja, ele tem os dois âmbitos da posse. O indireto por conta da propriedade e a posse direta porque ele mesmo ocupa. E a lei, ela privilegiou fazer a defesa da posse direta, ou seja, todo possuidor que está dentro da posse de um bem que ele ocupa, seja na condição de locatário, seja na condição de proprietário, não importa, tá? Se ele está dentro se ele ocupa uma posse e sofre um esbulho, se ele sofre qualquer espécie de perturbação à sua posse, ele pode praticar o chamado desforço pessoal. O que é o desforço pessoal? É uma atuação imediata e proporcional para defender também a sua posse. Isso é importantíssimo que se saiba, ainda mais nos tempos obscuros que estamos a viver, né? Com todas as ameaças possíveis, de alguns movimentos aí, né? Que nós não temos, né, como confiar de jeito algum na sua lisura, na sua honestidade. Então,
Eu vou ler para vocês, para ficar mais claro, o artigo 1210 do Código Civil, que trata desse assunto para nós e diz assim, olha, dos efeitos da posse. O possuidor tem o direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no caso de esbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Continuando. Parágrafo 1º. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força. Repito, por sua própria força, contanto que o faça logo. Os atos de defesa ou de esforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou à restituição da posse. Eu estou lendo no meu Vade-Mecum, né, que é o livro que tem todos os artigos, né, que nós advogados utilizamos normalmente no nosso dia a dia forense. Então, queridos, eu acho que esse tema ele tem um relevo muito grande, né, no presente tempo, né? Nós estamos em guerra. Não é nós aqui no Brasil, não é uma guerra declarada, não é uma guerra que chegou para nós assim com sentido institucional, ela não veio assim, né, digamos, ela não tem uma formatação clara, mas os seus efeitos estão aí, certo? No nosso dia a dia, em tudo que a gente tem vivido, né? E talvez na iminência de viver. Então, falar-se em legítima defesa, falar-se em estado de necessidade, falar-se no estrito do cumprimento do dever legal, no estrito cumprimento, né? No exercício também de um direito, é fundamental. E eu creio que essa noção, ela não possa ficar restrita só aos âmbitos acadêmicos, só aos âmbitos daqueles que dominam, né, o conhecimento do direito, por ser realmente, né, o seu mundo diário, né, a sua profissão. Não, isso aí tem que ser compartilhado e muito bem compartilhado. Eu não tenho a pretensão de ter esgotado o assunto, longe disso, mas eu acho que com essas poucas palavras, eu pelo menos assim tentei, né, trazer uma luz, né, para o assunto e assim deixá-los assim cientes de que, apesar dos pesares, apesar de tudo que nós estamos passando, de todas as incertezas em relação ao nosso futuro, primeiro, nós temos um Deus que é justo e nunca falhou com os justos, né? Que a balança da justiça humana, ela pode ser desproporcional, mas a balança divina, ela não falha. Ela é equilibrada. Então, se nós fizermos o nosso melhor, continuarmos a fazer o nosso melhor, mas nos organizarmos também como homens de bem, em relação àquilo que nos cabe, aquilo que, né, é justo em relação a uma percepção de um Estado democrático de direito, nos assegurando, né, dos nossos direitos, das nossas garantias e também dos nossos deveres, das nossas obrigações, nós tenderemos a nos fortalecer mais. E assim, compartilhando uns com os outros o conhecimento, compartilhando uns com os outros também os meios de defesa, né, os meios de atuação justas, proporcionais, nós possamos assim nos sentirmos melhor, né, melhores. Porque não se trata só daquilo que a gente vê com os nossos olhos físicos, mas é da maneira como a gente se sente também, né? E o sentir-se melhor por se sentir também mais consciente, né, daquilo que se pode ou do que não se pode, nos traz uma paz de espírito. E paz de espírito é prosperidade. É algo que os bons devem ter, né? E não obstante, né, o valor da conta bancária. É uma conquista, é um bem. A paz de espírito, né? E as certezas internas que nós vamos construindo. Porque o mal, ele vem justamente para desconstruir as certezas, para gerar as dúvidas, para gerar guerras de conceitos, para que as pessoas não saibam mais para onde ir, para que as pessoas não possam confiar mais em nada. Ou seja, há uma desconstrução do que já foi obtido, mas isso tudo
manipulado, né, para que realmente nós nos apavoremos. Mas nós não faremos isso. Os homens de bem têm que se manter firmes e principalmente conscientes daquilo que eles podem ou não podem fazer. Muito obrigada, queridos, pela paciência de terem, né, ficado comigo até aqui. Espero que vocês possam, né, dar um like nesse vídeo, compartilhá-lo, se inscreverem no canal se ainda não são inscritos e continuemos, né, tratando de temas assim que realmente são relevantes. E eu peço também que vocês sugiram temas, né, que vocês acham que nós possamos comentar aqui no canal, que seja de interesse de vocês, porque, né, vocês viveram alguma situação, alguma circunstância. Enfim, de modo que, né, nós façamos valer, né, essa prerrogativa de falarmos. A palavra, ela tem uma força muito maior do que nós possamos imaginar. Então, se nós temos o dom da fala, que possamos usar a nossa palavra a favor do bem. Muito obrigada e até o próximo vídeo.